Yeah, we ain't sleeping at all, yeah. I'm seeing stars. Olá, pessoal. Meu nome é Mai. Eu sou professora da Rede Municipal de Ensino de Brotas. Hoje eu vou trabalhar com vocês o conteúdo da apostila de português. Mas primeiro eu queria dar uns recadinhos para vocês, tá? O primeiro recadinho é o seguinte: antes de vocês iniciarem o momento de estudar, eu preciso que vocês peguem o material, preciso que vocês peguem a apostila, o caderno, preciso, de preferência, que vocês tenham 2 lápis apontados aí, para não precisar ficar apontando o lápis no meio da aula. Preciso que vocês peguem a borracha, tá? Para ficar tudo organizado, porque agora a professora não está aí junto com vocês para ficar emprestando lápis e borracha do armário ou do estojo dela, né? Então, se organizem antes, com o material aí, ó, bateu o sinal, nós entramos na sala de aula, sentou na carteira, tira o material e vamos lá, tá? Todas as vezes que vocês forem assistir as videoaulas ou fazer atividade da apostila, organize o material primeiro, ok? O segundo recadinho é o seguinte: depois que vocês assistirem as videoaulas, ou depois que vocês fizerem as atividades da apostila, se tiver dúvida, assiste a videoaula de novo. E lembra, tem o grupo de estudo com a professora e com os amigos da sala de aula, para tirar dúvida, qualquer dúvida que vocês tiverem, e também para vocês colocarem notícias, novidades lá no grupo para o pessoal. Tem que interagir lá no grupo, tá? Além disso, manda foto das atividades que vocês estão fazendo, para eu ver, para o pessoal do grupo ver, tá bom? O terceiro recadinho, o último recadinho, eu queria agradecer os pais, tá? A paciência, o esforço dos pais, a gente sabe que não está sendo fácil, então eu agradeço todos os familiares, tá? E que vocês compreendam que essa é uma situação nova. Então, é uma situação nova para vocês e para a gente também. Nós também, professoras, estamos aprendendo a lidar com a tecnologia. Por isso, a gente comete alguns erros aqui, durante as videoaulas que nós estamos preparando para vocês. Então, vocês já desculpem aí os nossos erros, tá? Então, vamos lá. Vamos abrir a apostila na página, a apostila de português, na página 18, que é o produzir texto. Primeiro, eu quero pedir para vocês que vocês leiam novamente aquele texto da página 7, tá? É um texto grande, mas é um texto de aventura, de suspense, tão legal, que é gostoso ler de novo. Então, vocês lendo esse texto, vocês vão conseguir produzir um outro texto melhor, tá? Eu vou iniciar com vocês aqui, ó, essa página 18, mas eu vou pedir para vocês já aqui no terceiro parágrafo. Crie uma narrativa ficcional. Crie uma narrativa ficcional. Em sua história, um pequeno grupo de amigos ficará preso acidentalmente em um grande museu durante uma noite inteira. Em busca da saída, eles vagarão pelas salas e pelos corredores do lugar, onde viverão algumas situações bem amedrontadoras. Tá? Então, aqui é o início da sua produção de texto. Ok? Continuando, nessa página mesmo, a gente vai ver aqui, ó, primeira parte. Essa primeira parte está explicando para vocês as dicas. Vocês vão encontrar aqui dicas para produzirem o texto. Ok? Então, fala aqui, ó, sente-se com 1 ou 2 colegas, mas vocês estão em casa. Não dá para sentar com os colegas, né? Mas, nessas bolinhas laranja aqui, tem as dicas e são importantes. Então, aqui, ó, quando você for produzir o seu texto, pensa, quais serão os personagens da história? Além das pessoas que ficarão presas lá no museu, vocês vão colocar algum animal? Quais são os personagens? A segunda bolinha, que acontecimento, o que aconteceu lá no museu que as crianças ficaram presas lá dentro do museu? Aqui.
quais as possíveis soluções para resolver o problema vivido pelas personagens. Então, como que as crianças vão conseguir sair do museu, tá? Então, aqui essas bolinhas são algumas dicas para vocês conseguirem criar, produzir um novo texto, ok? Continuando aqui, ó, a segunda parte. Para produzir seu texto, siga as orientações sobre como organizá-lo. Defina se o narrador será uma das personagens ou alguém que não participa da história. Então, é assim, se o narrador é quem está contando a história. Se o narrador, ele vai só contar a história ou se ele vai ser também um personagem dentro daquela história. A segunda bolinha, comece pela apresentação do museu, em que cidade e país ele se localiza e o que está exposto nele. Então, o nome do museu, aonde que ele se localiza? É em Brotas ou é no Brasil? Tá? E é um museu do quê? O que é que está exposto dentro daquele museu? Não é preciso apresentar muitos detalhes nesse momento. Conte por que as personagens dessa história estavam no museu e o que levou as pessoas a ficarem presas no museu. Continuando aqui, para deixar sua história surpreendente e atrair a curiosidade do leitor, crie um fato imprevisto. Então, crie alguma coisa legal que aconteceu lá dentro do museu, tá? Alguma coisa que seja emocionante, ou que dê medo, ou que seja engraçada, para a história ficar mais legal, tá? Essa terceira parte aqui está pedindo para você trocar o texto com um colega. Então, não vai dar, né? Então, eu achei melhor pedir para vocês, na terceira parte, reler a história que vocês escreveram e reescrever a história. Nesse momento de reescrever, vocês vão precisar observar se fizeram parágrafo, se fizeram pontuação correta, se escreveram as palavras corretamente. Se tiver dúvida de como escreve a palavra, procura lá no Google, tá? E lembra que tem que escrever letra maiúscula no início de cada frase, certo? Agora, nós vamos trabalhar a página 19, a seção Em Casa. Lembrando que o nosso texto base é aquele texto da página 7, tá? As atividades que nós estamos fazendo são relacionadas a esse texto, ok? Então, aqui, ó, atividade número 1 da seção Em Casa, da página 19. No parágrafo 3, o narrador do texto, trancado entre múmias, conta: eu me aborrecia. Ir ao Egito e se chatear? O que eu iria contar quando voltasse ao colégio? Estive no Egito e foi uma chatice só? Então, tem uma pergunta embaixo para vocês responderem. Como não tem um espaço aqui com linha na apostila, vocês têm que responder no caderno. O narrador continuou a se aborrecer no Egito ou seu sentimento mudou? Explique. Então, vocês vão reler o texto, ver se o narrador se aborreceu enquanto esteve no Egito ou se mudou esse sentimento dele. Se mudou ou não, vocês explicam por quê, tá bom? A atividade número 2 é o seguinte. Está pedindo, reescreva as frases a seguir, substituindo as palavras destacadas por outras com o mesmo sentido, citadas no vocabulário do texto, trancado entre múmias. Faça as modificações necessárias. Vocês precisam voltar lá na página 8, no vocabulário. Aqui está o vocabulário do texto, o significado das palavras. Na página 9, também tem um vocabulário. Então, vocês vão utilizar esses dois vocabulários para fazerem a atividade número 2 da página 19, da seção Em Casa. E vocês vão trocar as palavras em negrito das frases A, B, C e D pelas palavras do vocabulário, tá? Então, por hoje, é isso que vocês vão fazer. É uma produção de texto e a seção Em Casa da página 19. Até o próximo vídeo. Yeah, we ain't sleeping at all, yeah.
I'm seeing stars, yeah. Gave me